pode colocar aí para mim o currículo do Superstar. Chegou a hora. Meu Deus, o povo já está aplaudindo antes de eu ler. É forte, minha gente. Ele é pós-doutorando em ciências da religião. Escreveram errado lá, hein? E olha que eu mandei corrigir o slide, hein? Mas tudo bem. Ele tem doutorado em teologia, mestrado em educação, MBA em propaganda, marketing e comunicação integrada, MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em ciências da religião, especialização em gestão de projetos, graduação em teologia. Ele é o secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil, no Rio de Janeiro e região Sudeste. E ele é professor da Faculdade Vitória em Cristo, pastor Assis Geroni Júnior. Ainda bem que são amigos, né? Se não fosse amigo, já pensou o que seria esse negócio? Gente, eu confesso que eu pensei que todo mundo ia embora, que eu ia ficar falando sozinho aqui. Mas que bom que você ficou. Não sobrou mais nada para eu falar, né? Todo mundo já falou tudo. Não sobrou mais nada, mas eu vou tentar falar algumas coisas aqui. E vou pedir ajuda, compreensão de vocês. Eu estou com a voz bem cansada. Eu estou pregando desde terça-feira, todos os dias. Hoje de manhã estava pregando, então está bem puxado. Mas eu espero chegar até o final, porque eu tenho que pregar amanhã de manhã e amanhã à noite ainda. Então tem que aguentar pelo menos até amanhã, né? Ainda bem que hoje a minha palestra é mais histórica. Então eu não vou correr o risco de fazer o que o Trota fez, que foi pregar aqui enquanto estava palestrando, né? Mas vamos lá, gente. O tema da minha palestra é a história da Bíblia. Seria impossível, deixa eu colocar o meu cronômetro aqui para o pastor Isaías não ficar olhando torto para mim. Seria impossível falar da história da Bíblia em 40 minutos. Então eu fiz um recorte e eu vou tratar de um aspecto da história da Bíblia, que é durante o período do Brasil colônia e o período do Brasil império, tá? Porque normalmente a gente escuta algumas coisas na Reforma, nos primeiros séculos, mas não ouvimos tanto sobre esse período específico. Então eu vou tratar nisso, né? Pode passar aí já, por favor. Nós vamos tratar então da história da difusão da Bíblia no Brasil colônia e Brasil império. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Vai passando aí, quando passarem vocês me avisam. História também é teologia. Então quando a gente estuda história, a gente também está estudando a teologia que brota desta história. E a teologia que brota da leitura, da interpretação, da difusão, do uso das escrituras sagradas. Pode passar mais um, por favor. E é isso que nós vamos fazer, é falar de história numa relação com teologia e numa relação com a Bíblia. Na história, a palavra de Deus, a difusão da palavra de Deus, por vezes, se deu em cooperação com a igreja. A igreja apoiava. E aqui eu estou falando de igreja cristã no geral, não apenas igreja cristã protestante, igreja cristã evangélica, não. Mas às vezes também se torna interdependente. Por vezes a igreja coíbe, e aí a Bíblia tem que ir sozinha, a Bíblia tem que ir alcançando. Então nós vamos ver isso, olhar para o passado, pode passar mais um, olhar para o passado, compreender o passado para entender a importância desse tema nos dias de hoje. Então vamos lá, passa aí, passa mais um. Eu vou passando aqui, gente, porque tem muita coisa para falar e eu quero ir direto para os aspectos principais, tá bom? Depois vocês vão receber essa palestra, mas quem quiser esse texto de forma completa, ele está no meu livro que está lá atrás, deve ter umas 20, tinha 20 unidades, já deve ter vendido bastante. Compra, me leva para a tua casa, eu dou uma dedicatória, cobro só R$50 a mais,
tá bom? E aí fica tudo tranquilo. Vamos lá, vamos começar pelo Brasil colônia. Parece que a Bíblia não chegou aqui no período Brasil colônia, e de fato a Bíblia como um livro não chegou, mas a história da Bíblia no Brasil começa nesse período, ainda que de forma tímida, discreta, mas começa nesse período. Lembremos que quando o Brasil está sendo descoberto pelos portugueses, a reforma está estremecendo a Europa. É bem no mesmo período que está acontecendo isso. E quando Portugal vem para cá para explorar, nós temos aqui dois aspectos. Pode passar aí, por favor. Nós temos no período de colonização um caráter exploratório, ou seja, as grandes nações europeias estavam tentando descobrir algumas coisas, nações pelo mundo, para explorar, para colonizar esse lugar, mas também havia um caráter religioso, ou seja, onde Portugal, Espanha chegavam para colonizar, chegava também a religião deles. Então, nós tínhamos nesse período o que nós chamamos de padroado. A coroa, o rei, era, por natureza, uma coroa católica. E a igreja católica era estatal, uma coisa atrelada à outra. Onde chegava Portugal, chegava também a igreja. Então, aqui a colonização está atrelada à propagação da fé, o que era algo fundamental nesse tempo, principalmente para o povo português daquela época. Pode passar. Elben César, um pastor, historiador, ele diz: como acontecia em todas as viagens portuguesas, havia capelães a bordo. No caso de Cabral, em sua descoberta do Brasil, vieram 8 franciscanos junto com Frei Dom Henrique e assim por diante. Ou seja, já no primeiro navio que chegou aqui, nós tínhamos religiosos, porque havia uma intenção religiosa. E aí, pode passar, por favor, após alguns anos da descoberta, já em 1549, a Companhia de Jesus, ou os jesuítas, que tinham sido criados durante o Concílio de Trento, que foi a contra-reforma católica, quando a Igreja Católica se reuniu para dar uma resposta aos protestantes, ali surge o movimento missionário dos jesuítas, e eles são encarregados de vir para o Brasil e cristianizar os habitantes dessa região, do nosso país, que estavam aqui. E como foi esse trabalho? Na verdade, não faltou religiosidade, mas faltou Bíblia. Essa era uma característica da Igreja Católica desse tempo. O que nós temos nesse tempo então? Pode passar, por favor. Nós temos alguns aspectos. Primeiro, como a Bíblia, melhor dizendo, os jesuítas cristianizaram o nosso país, pela difusão oral, pelo conteúdo, e não pela Bíblia em si, pelo exemplar em si. Então, histórias bíblicas eram narradas, eram contadas, cânticos foram realizados, elaborados na língua do nosso país, na época, no tupi, mas também no português, com base nos salmos. Então eram histórias, eram cânticos. Havia já naquela época, século XVI, teatro religioso, arte, e de fato, os 3 primeiros séculos da descoberta do nosso país, nós tivemos cenas bíblicas pintadas nas igrejas e em outros lugares. Está aí quem é de Minas, né? Nós temos, por exemplo, lá em Congonhas, eu fui lá uma vez, passeando, os profetas e as cenas da paixão. E isso era chamado de Bíblia dos pobres, porque as pessoas não liam, o analfabetismo era grande, significativo. Então, como as pessoas tinham acesso às escrituras? Por meio de pinturas. Veja que a pintura também ajudou a difundir a palavra de Deus. Ainda que, por exemplo, alguns dos jesuítas que aqui vieram, como Antônio Vieira, José de Anchieta, tivessem um bom conhecimento bíblico, mais do que isso, da exegese bíblica, eles, pode passar, nas suas excursões levavam consigo apenas um exemplar ilustrado.
E com imagens, com desenhos, eles mostravam o que era a fé cristã para os índios que aqui habitavam. Então, em termos de colonização e dominação católica, é isso que aconteceu. Mas nós temos, ainda no período da colônia, duas experiências protestantes. Pode passar, por favor. A primeira delas se deu ainda entre 1555 a 1570, quando alguns calvinistas franceses, chamados de huguenotes, vieram para cá junto com outros franceses para implantar aqui no Brasil a França Antártica na nossa nação. Queriam colocar uma nação francesa aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei se alguém já visitou a região, mas ainda tem a ilha, enfim. Tá? Vieram católicos, mas vieram protestantes. E esses protestantes, calvinistas, chamados de huguenotes, eles começaram e organizaram em 1555 a primeira igreja evangélica do Brasil e da América do Sul. Não é 1800 que chega a igreja, chega antes aqui. Esse grupo foi dissipado, foram mortos, foram perseguidos, muitos foram deportados, foram levados. Mas eles deixaram um legado, que é chamado de Confissão Fluminense. É a primeira declaração de fé de um povo, de uma igreja no Brasil, que começava com o texto de Pedro, defendendo. Perguntaram para eles, o que vocês creem? E aí eles escreveram essa confissão de fé fluminense. Essa é uma história que acabou rapidinho. Eles tiveram que ir embora por causa da perseguição. Mas tem uma segunda experiência protestante, que é a ocupação holandesa no Nordeste, entre 1630 e 1654. Ou seja, durante 24 anos, os holandeses vieram para o nosso país, se implantaram lá no Nordeste brasileiro, construíram casas, igrejas, ordenaram ministros, batizaram índios, batizaram portugueses, batizaram brasileiros, e muito foi feito. Chegou a ter até mesmo um sínodo de igrejas reformadas holandesas no nosso país. Bíblias em espanhol eram distribuídas, trechos da Bíblia em tupi foram elaborados e eram compartilhados com os índios, mas os holandeses também foram expulsos em 1654. Na expulsão deles, tem um registro histórico, se constatou um depósito de livros com 19 Bíblias e 84 Novos Testamentos. Então veja que já no período colonial a Bíblia já tinha chego aqui também e igrejas tinham entrado no nosso país, né? Infelizmente ambos foram expulsos. Bom, em síntese, pode passar aí por favor, a Bíblia em si como um livro não foi tão difundida, não foi entregue, pois ela era nessa época propriedade dos padres e de quem tinha muito dinheiro, que compravam uma Bíblia por um alto valor e guardava essa Bíblia, ou expunha essa Bíblia em algum lugar. E durante o período colonial havia uma censura da coroa portuguesa que proibia qualquer súdito da coroa possuir uma Bíblia ou circular com livros religiosos sem aprovação do padre da cidade. E os padres normalmente não autorizavam. Com isso a gente tem alguns aspectos, pode passar. A Bíblia, durante 300 anos, não esteve presente no Brasil. E com isso, nós temos várias críticas, inclusive de historiadores católicos. A ausência da Bíblia, promovida pela censura, a proibição de imprimir qualquer livro no Brasil por mais de 300 anos, o controle exercido pela igreja, gera críticas de todos os lados. Vários historiadores católicos dizem isso. Por sua vez, resultou também em péssima formação dos sacerdotes que haviam no Brasil, porque eles não tinham acesso a livros, não tinham acesso à Bíblia. Então os padres aqui, melhorou um pouquinho quando os jesuítas vieram, mas piorou quando os jesuítas foram expulsos do Brasil. E aí a formação de padres no Brasil foi
caótica. A igreja se perdeu e se corrompeu totalmente. Há um padre, historiador, o João Evangelista Martins Terra, pode passar, ele diz assim: é normal se fazer uma autocrítica negativa e arrasadora de nossa primeira catequese e evangelização no Brasil. Os primeiros missionários não valorizaram a Sagrada Escritura. A revelação bíblica esteve ausente na formação cristã no Brasil. O Giraldo diz: o desinteresse da Igreja Católica em divulgar a Bíblia, o analfabetismo tornaram a Bíblia um livro desconhecido por mais de 300 anos no Brasil. Imagine isso, a fé cristã estava aqui, mas a Bíblia não estava. Tem ainda um aspecto positivo, pode passar por favor. Porque de certa forma, ainda que a Bíblia não tenha entrado no Brasil nos 300 primeiros anos, entrou uma ideia do que é a fé cristã. Eu fico imaginando se fossem os chineses que tivessem colonizado o Brasil. Nós não teríamos nenhuma matriz religiosa cristã. E isso teria prejudicado muito mais a nossa realidade. Então, de fato, foi um período desafiador, mas de certa forma havia um desejo e uma curiosidade. Que livro é esse? Que negócio é esse que esses cristãos falam? Que livro é esse que os padres andam? E por isso, houve um maior interesse em conhecer a Bíblia. Pode passar, por favor? Aí nós entramos então no período do Brasil Império. Você conseguiu uma água para mim, Gabriel, por favor? Quando começa então a entrada de Bíblias de fato no nosso país? Começa no Brasil Império. Pode passar, por favor? Começa, obrigado, com a entrada, com a chegada aqui de Dom João VI, quando ele vem ao Brasil. Pode passar, ele traz muitos livros, muitas obras, e entre estas obras tinham várias Bíblias. Então a Bíblia começa a chegar com Dom João VI aqui no nosso país. E quando Dom João VI chega aqui, considerando que por 300 anos a colônia, o país, Brasil, foi fechado aos outros povos, ele faz o que se chama de abertura dos povos às nações amigas. Pode passar. Em 1808, Dom João VI chega, implanta aqui a coroa portuguesa, aqui passa a ser a sede da coroa portuguesa, e ele abre os portos às nações amigas. Porém, contudo, todavia, entretanto, mas, essa nação amiga, na verdade, era uma só, era a Inglaterra. Um país protestante, o país da Bíblia que estava surgindo e crescendo, o país das traduções mais clássicas da história, King James, que eu estou falando a King James inglesa, não tem nada a ver com a King James no Brasil, são coisas totalmente diferentes. A King James do Brasil usa apenas o nome, porque King James de verdade é a King James lá inglesa. Então, a nação da Bíblia, ela chega e começa a mandar gente para cá. E quem está vindo para o Brasil? Protestante que anda com a Bíblia, que carrega a sua Bíblia. Então começam, pode passar aí por favor, isso. Começam a chegar protestantes e as suas primeiras Bíblias. E a coroa, para tentar manter amizade com a Inglaterra, dá certa liberdade religiosa aos protestantes estrangeiros que estão chegando aqui. Há uma tolerância do culto. Volta, eu não sei se eu passei demais, volta um pouquinho. Isso, obrigado, deixa aí. Há uma certa tolerância, olha, a nação é católica, o império é católico, nós não queremos a fé protestante aqui, mas vocês, estrangeiros, podem fazer um culto escondidinho, sem cara de igreja, sem cruz na frente da igreja. Por isso que a igreja evangélica brasileira, durante muito tempo, não usava a cruz, porque era proibido nesse período. Só depois que mudou isto. Então aí, por exemplo, a primeira capela protestante no Brasil é fundada aqui no Rio de Janeiro em 1822, que é a capela anglicana. E aí começa então a se espalhar. Agora eu pergunto para vocês, pode passar, quem chegou primeiro? A Bíblia ou a igreja protestante? O que vocês acham? Quem chegou primeiro? A Bíblia.
Irmãos, é impossível falar da chegada do protestantismo no Brasil sem falar da chegada da Bíblia no Brasil e da chegada, agora eu vou defender aqui a minha turma, e a da chegada dos missionários da Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira e Americana que chegaram aqui. Infelizmente, historiadores eclesiásticos ignoram esse relato e colocam apenas o aspecto heróico da sua denominação. O líder da denominação que chegou e fundou aqui é o herói, mas esquece desses aspectos antes, porque muito antes da igreja protestante ser estabelecida formalmente no Brasil, ou até informalmente, a Bíblia chegou e já era disseminada e espalhada pelo nosso país. Então veja, chega aqui marinheiro, diplomata, comerciante, gente que está viajando entre a Inglaterra e o Brasil. Alguns chegam e passam, outros chegam e vêm fixar residência, e eles começam a trazer Bíblia e começam a distribuir a Bíblia. Um pastor, historiador, Antônio Gouveia Mendonça, pode passar por favor, ele diz o seguinte: a liberdade para vender e distribuir Bíblias por parte de agentes das sociedades bíblicas estrangeiras, bem antes da chegada e do estabelecimento das missões protestantes, constituiu-se num fator ponderável da estratégia protestante de penetração. Então, antes de chegar a implantar a igreja congregacional presbiteriana, metodista e batista e episcopal, as 5 primeiras que chegaram aqui, a Bíblia já estava chegando. Os protestantes chegaram silenciosamente e foram distribuindo Bíblia em todo o nosso país, em cada canto, em cada lugar, foi distribuindo Bíblia. Quando a igreja chegou para ser implantada, os missionários, já tinha gente com a Bíblia na mão, já tinha gente lendo a Bíblia, já tinha gente gostando da Bíblia. E aí, um missionário metodista, ali em 1878, pode passar por favor, ele diz assim: em cerca de 1878, Bíblias e Novos Testamentos eram vendidos e distribuídos e doados em muitos lugares, onde os missionários ainda não haviam chegado. Centenas e milhares de pessoas receberam a Bíblia, leram e compreenderam o suficiente para desejar um culto tal qual escrito em suas páginas. Então, gente, o povo começou a ler a Bíblia e falar: o culto que tem na Bíblia é diferente da missa da igreja. Nós queremos fazer um culto de acordo com a Bíblia. Sem pastor, sem missionário, sem igreja. Muitos missionários chegaram depois e já tinha um grupo reunido em torno da Bíblia. Quando o missionário chegou, já tinha um grupo para montar uma igreja. Tem vários relatos históricos de igrejas presbiterianas e congregacionais que foram fundadas assim. Então, quem chega primeiro é a Bíblia. A Bíblia é o fundamento de toda e qualquer igreja evangélica protestante, pode passar, que chegou no nosso país. Por isso que os crentes no Brasil ficaram conhecidos como Bíblias. Porque eu não sei se você sabe, quem aqui é crente de 20 anos para cá, levante a mão. Tá, então vocês não sabem o que eu vou falar, tá? Mas 20 anos para trás, o crente carregava a Bíblia. Entendeu? Lembra disso? Era o Rexona do crente, né? Gente, eu lembro na minha infância que a gente tirava foto com a Bíblia na mão. Era a coisa mais natural. Tinha 2 características do crente: ele vai à igreja e ele lê a Bíblia de verdade, ele carrega a Bíblia. Por isso os crentes foram conhecidos como Bíblias. E já que a Bíblia estava se espalhando e pessoas querendo, pode passar por favor, não, deixa aí. Foi a difusão da Bíblia que impulsionou o surgimento dessas missões. Os propagadores da Bíblia no nosso país que estavam distribuindo começaram a mandar cartas para os Estados Unidos e para a Inglaterra dizendo assim: a gente precisa trazer a igreja para cá. Por quê? Porque o povo está recebendo a Bíblia, está lendo a Bíblia e está querendo um culto igual da Bíblia. E aí, por 40 anos, não havia uma igreja evangélica. Foi apenas a Bíblia sendo disseminada no nosso país. Apenas em 1855 chegaram os metodistas, ali onde hoje está a Catedral Metodista, no Catete. Ali começou a primeira escola bíblica dominical em 1855. Com os metodistas, o primeiro grupo que formalmente implantou uma igreja aqui nesse período.
E aí eu faço algumas perguntas, pode passar. Por que que uma sociedade bíblica lá da Inglaterra, britânica estrangeira, criada em 1804, poderia se interessar em distribuir a Bíblia em português? O que ela tinha a ver com essa realidade aqui? Como essas Bíblias chegariam nessa colônia distante, abandonada, excluída? A resposta é dada por um historiador, pode passar por favor, o Rayleigh, ele fala da história do protestantismo no Brasil, ele diz assim, a Bíblia chega aqui porque, na verdade, a sociedade bíblica lá da Inglaterra começou a publicar a Bíblia para portugueses refugiados que estavam fugindo de Napoleão, quando Napoleão estava avançando na Europa. Então os portugueses fogem, Dom João VI vem para o Brasil e alguns vão para a Inglaterra, e aí vão fazer 5.000 novos testamentos para os refugiados portugueses, e assim chega a primeira publicação das Escrituras Sagradas no nosso país. Você vê que até a loucura do Napoleão contribuiu para que a Bíblia chegasse no nosso país. Deus escreve certo por linhas tortas e conduz a história sempre. Ele não perde o controle, ele usa esses elementos para abençoar. E aí esses imigrantes portugueses começaram a receber as Escrituras. Pode passar, por favor, eu já falei isso, pode passar. Chegam aqui então em 1809, 5.000, não chegam 5.000, chega uma parte desses 5.000 Novos Testamentos que foram criados. Já em 1819, pode passar, tem uma carta, isso, deixa ali, volta ali, do reverendo Boyce, de 1819, ele faz um resumo do que está acontecendo no Brasil. Ele diz assim, ó, gente, eu andei por aqui, não há escolas, isso, aí mesmo, e nenhuma Bíblia à vista, exceto ocasionalmente aqui e acolá, na casa dos negociantes europeus. Isto é de mais triste. Não devia o nosso mundo cristão protestante tomar a sua atenção para este lugar? A distribuição das Escrituras em português poderia ser efetuada. Não acho nada improvável que mesmo o rei João e o bispo romano com seu clero pudessem ser persuadidos a sancionar a distribuição. Começa alguma estratégia para a Bíblia chegar. E aí então esses imigrantes estão chegando, diplomatas, marinheiros estão espalhando-os. Como que fazia? Gente, pode passar por favor. Alguns viajantes traziam caixas de Bíblia, chegavam no porto aqui no Rio de Janeiro, soltavam as caixas de Bíblia abertas e iam embora. E as pessoas iam lá e pegavam a Bíblia. Na cidade, alguns lugares, tinha Bíblia espalhada. As pessoas iam passando e espalhando Bíblia. Aí alguém chegava e olhava e se interessava. E isso, as pessoas começaram a ter acesso às Escrituras. Existiam, por exemplo, marinheiros que durante a viagem Portugal-Inglaterra, Inglaterra-Brasil, ele saía distribuindo Bíblias, já em 1820, Bíblias para quem estava lá. Militares, trota. Marinheiros e militares distribuíram muito a Bíblia nesse contexto. Um segundo momento que ajudou foi a chegada, pode passar, dos imigrantes protestantes, entre eles os alemães que chegaram aqui. Eles vieram para povoar o Brasil, segundo Dom Pedro queria, mas também eles começaram a trazer as suas Bíblias. Em 1824, pode passar, teve uma nova constituição do Império. Agora, a liberdade de culto aos estrangeiros, é possível publicar textos, a censura acaba e se proíbe a perseguição religiosa aos não católicos. Então, a porteira começa a se abrir. Pastores, por exemplo, da igreja alemã que estão vindo para o Brasil, um deles, pode passar, chamado Volks, ele começa a escrever uma carta falando, gente, nosso povo alemão está precisando de Bíblia aqui, mas eu quero desafiar vocês a mandarem para cá também Bíblias em língua portuguesa, porque os brasileiros, os portugueses que aqui estão, precisam da Bíblia. Pode passar, 1818, a primeira agência da Sociedade Bíblica chega na América do Sul, na Argentina, para atender toda a região. Em 1822, começa o trabalho no Brasil, aqui no Rio de Janeiro.
Não chegam agentes escolhidos para isso, mas são negociantes, marinheiros, diplomatas, que são enviados para cá a trabalho e de forma bivocacional começam a distribuir a Bíblia e começam a pregar o Evangelho. E sabe o que era mais legal? É porque vinha gente batista, congregacional, presbiteriano, episcopal, metodista, e eles não brigavam entre si. Eles usavam muitas vezes o mesmo templo, porque o que unia eles era a palavra de Deus. As barreiras denominacionais não existiam nesse tempo, um ajudava o outro. Há cartas entre Simonton, presbiteriano, por exemplo, e Calley, congregacional, de trocar figurinha, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eles compartilhavam juntos. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes as nossas doutrinas secundárias podem nos dividir. Um pensa de um jeito, um pensa do outro. Mas se tem algo que une todo o povo de Deus, é a Bíblia Sagrada, porque todos nós acreditamos que ela é a palavra de Deus. E aí tem alguns nomes que eu vou passar rapidinho aqui, nesse período. Pode passar, por exemplo, um deles é Daniel Kidder, que chega aqui em 1836 para distribuir a Bíblia e sondar o que estava acontecendo aqui. Ele é o primeiro representante oficial da Sociedade Bíblica Americana. E ele sai viajando pelo país, e ele escreveu um livro publicado em 1845 nos Estados Unidos, cujo título era Reminências, ali, de Viagens e Permanência no Brasil. Ele se espantou com tamanha receptividade. Olha o que ele diz numa parte do livro dele. Se você digitar no Google, você baixa o livro de graça, porque é distribuído pelo Senado Federal hoje. O livro é gratuito. Olha o que ele diz: não se fez esperar, pode passar aí, muito a reação que o interesse popular pelas Escrituras havia certamente provocar. 300 anos sem Bíblia, quando alguém chega com a Bíblia, eles começam a se interessar. Apareceu contra nós, em um certo jornal, cujo estilo correspondia o espírito e o caráter de seus redatores, uma série de ataques grosseiros e vis. De fato, imediatamente depois desse movimento de interesse popular pela Bíblia, surgiu um periódico intitulado O Católico, com a finalidade de combater a nós e a nossa obra missionária. Porém, entretanto, contudo, todavia, mas essa forma de oposição teve quase sempre o efeito de despertar maior interesse pelo livro sagrado. E muitos foram os que, ao procurar pela Bíblia, nos disseram ter tido sua atenção inicialmente atraída para o assunto pela tentativa descabida e fanática de impedir a sua divulgação. Ou seja, vamos proibir, vamos criticar, aí gera mais interesse e a Bíblia continua se espalhando ainda mais. O outro é o Fletcher. Eu estou até no pós-doutorado estudando a vida do Fletcher, gente, esse cara é fantástico. Ele era marinheiro, diplomata, e ele fez uma conexão entre Brasil e Estados Unidos. Ele levou Dom Pedro para os Estados Unidos. Dom Pedro chegou lá e ficou maravilhado, comprou um monte de coisa e trouxe para o Brasil, porque ele queria atualizar o Brasil. Ele achava que o Brasil estava atrasado demais, e estava mesmo, e ele começou a trazer coisas novas para cá. E aí ele recebia o Fletcher, eles conversavam. No diário de Dom Pedro, que eu estou lendo, tem várias conversas dele com o Fletcher, trocando experiências, e o Fletcher era um pastor. Ele chegou aqui em 1854 e ficou até 1856, viajou 5.000 quilômetros, sabe fazendo o quê? Distribuindo Bíblia. Só distribuindo Bíblia. Era capelão da Marinha. Você já tinha ouvido falar dele? Não? Já. E ele, quando volta para os Estados Unidos, ele fala assim, ele encontra um homem lá, Robert Calley, e fala assim: Calley era um médico, nós estamos precisando de missionário no Brasil. E aí então chega aqui no Brasil o primeiro missionário congregacional. Pode passar. Calley veio como missionário, mas veio também como um agente da Sociedade Bíblica Americana. E ele começou a divulgar a Bíblia aqui. E ele descobriu uma estratégia, ele criou a primeira estratégia de distribuição de Bíblia para todo mundo ter acesso. Vamos levar a Bíblia de casa em casa.
E aí ele cria um negócio chamado colportor. Quem já ouviu falar desse termo? Era aquele que ia de casa em casa oferecendo livro e Bíblia. Ele começa esse trabalho. Ele espalhou colportores em várias regiões do Brasil. Pode passar, por favor. Depois dele, vem o Simonton, em 1859. Simonton foi o fundador do presbiterianismo no Brasil. E ele era um agente da Sociedade Bíblica Americana, e ele chega aqui, ele amplia esse trabalho de colportagem, distribuindo a Bíblia por casa, e aonde chegavam, que as pessoas aceitavam, ele falava assim: podemos criar uma igreja aqui, começar uma igreja na sua casa? E aí começou a espalhar a igreja pelo interior do Brasil. Por isso que você tem muitas igrejas presbiterianas antigas, em cidades pequenas do Brasil. E ele também, de forma inovadora, cria o que ele chamou de depósito comercial com Bíblia. Então, onde vendia lá arroz, feijão, óleo, tecido, ele conseguiu um jeito de colocar a Bíblia para ser vendida. Ele inaugura a primeira livraria evangélica protestante no Rio de Janeiro em 1864. Ele morre cedo e, infelizmente, o trabalho bíblico para. Quem substitui ele? Blackford, que foi o fundador do presbiterianismo em São Paulo. Pode passar, por favor. Ele assume o lugar do Simon, que havia morrido, e ele abandona, inclusive, o pastoreio local da igreja presbiteriana. Outra pessoa assume, e ele começa a viajar e percorre mais de 5.000 quilômetros a cavalo, de cidade em cidade, para distribuir a Bíblia. Você faria esse negócio? Para a gente andar um pouquinho, a gente já reclama. Em 1887, chega aqui um dos maiores missionários desse país, que foi o Tucker, um missionário metodista. O Tucker, pode passar, ele faz, por exemplo, em 1887, a primeira publicação da Bíblia em Braille no Brasil. Foram 500 evangelhos de João. Ele foi lá no Instituto Benjamin Constant, que tinha outro nome na época, e fez 500 evangelhos de João e distribuiu. Os italianos começaram a chegar aqui, ele foi lá e começou a fazer uma parceria para distribuir a Bíblia em italiano. E ele espalha isso pelo Brasil. Depois dele, pode passar, por favor, em 1879, assume o primeiro brasileiro que cuida da causa da Bíblia no Brasil, João Manuel Gonçalves dos Santos. Ele abriu 21 depósitos de Bíblia no país, começou a distribuir cartazes pela cidade para as pessoas adquirirem Bíblia, organizou e regionalizou o trabalho dos colportores. O Brasil chegou a ter mais de 500 colportores andando pelo país, ficando meses e meses fora de casa para distribuir a Bíblia. Pode passar, por favor. Um resumo é que em pouco mais de 70 anos, de 1820 aproximadamente, até o fim do período do Império, a propagação da Bíblia passou de algo quase inexistente para números não imagináveis. Durante todo o século XIX, as duas sociedades bíblicas, a britânica estrangeira e a americana, que atuaram no Brasil, distribuíram juntas cerca de 1 milhão de escrituras. 1 milhão de escrituras, aqui, irmãos, no século XIX. É um número significativo quando se constata que o Brasil tinha uma população de aproximadamente 10 milhões de habitantes. 10% da população, pelo menos, recebeu uma escritura. Se considerar que naquela época uma família tinha 5 a 6 pessoas, quer dizer que mais da metade da população brasileira teve acesso à palavra de Deus. Pode passar. Quais eram as traduções bíblicas que eram distribuídas? João Ferreira de Almeida e também do Padre Figueiredo. Eram as mais conhecidas e distribuídas, né? Na verdade, as sociedades bíblicas se reuniram para decidir qual tradução iriam distribuir no Brasil. E aí a decisão é, para a gente conquistar os católicos, vamos distribuir inclusive a Bíblia católica, não importa. Porque quando começou a chegar a Bíblia de João Ferreira de Almeida, os padres diziam, essa Bíblia é protestante. Aí os crentes falaram, tudo bem, vamos distribuir agora então a do Padre Figueiredo. E aí a Bíblia começou a se espalhar, começou a alcançar ainda mais católicos, a linguagem era até mais fácil.
E essa tradução do Figueiredo era bem recebida pelo povo brasileiro na época. A linguagem era mais fácil, atendia o sentido das palavras. Inclusive, no começo, era com os deuterocanônicos. Alguém segura o pastor Isaías, não deixa ele chegar aqui? Um beijo para você. Sou o último mesmo. Em 1821 distribuía com os deuterocanônicos. Em 1829 decidiu não distribuir mais com os deuterocanônicos. E aí, qual era a ideia em tudo isso? Pode passar, por favor. Havia algumas decisões. Primeiro, era trazer uma Bíblia sem nota e sem comentário, para os padres não criticarem. Segundo, era falar que a tradução do Figueiredo também era a Bíblia e eles podiam ler. E isso evitaria problema com a Igreja Católica na época. O terceiro era falar, leu a Bíblia do Figueiredo? Leu. Agora leu do João Ferreira de Almeida e você vai ver que não tem diferença nenhuma para a Bíblia Católica. A Bíblia é a mesma, a Bíblia é a palavra de Deus. Porque aqui havia uma estratégia de dizer, não existe Bíblia falsa, que era o que os católicos estavam afirmando nessa época, nesse momento. Então, essa é a história da Bíblia nesse período. E eu quero ir para a parte final, falando um pouquinho do trabalho de pessoas voluntárias. Pode passar, por favor. De certa forma, doando a Bíblia, ou vendendo, todo esse trabalho foi realizado por gente voluntária. Seria praticamente impossível que num contexto de Brasil, como nós temos aqui, a Bíblia chegasse de forma tão eficaz em todas as regiões do nosso país, apenas pelo trabalho de 5 missionários que chegaram aqui. Nem mesmo igrejas seriam implantadas. Então o trabalho voluntário dos colportores foi fundamental. Pode passar. O que é um colportor? É aquele que distribui ou vende a Bíblia de forma ambulante, de mãos em mãos, semelhante ao vendedor ambulante. E existem livros que contam as histórias das façanhas desses colportores na história. No mundo, chegou a ter um período com mais de 2.000 colportores. E os colportores foram fundamentais para marcar o trabalho bíblico. Pode passar. E para marcar a implantação do protestantismo no nosso país. Eles foram, irmãos, pioneiros, desbravadores. Eles foram viajando e entrando nas cidades, nos vilarejos, nas fazendas, nos sítios, nos centros urbanos, e foram levando a Bíblia e pregando o Evangelho. Eles viajavam, pode passar meses a fio. Há relatos de colportores que ficaram 1 ano fora de casa. Eles não tinham transporte adequado, não tinham como se comunicar com suas famílias, não tinham muitas vezes recursos, as condições não eram adequadas, viajavam em cavalos, mulas, em carroças, em canoas, às vezes sozinhos, distantes de tudo e de todos, mas eles tinham uma missão, pregar o Evangelho e levar a Bíblia ao nosso país. E atenção, o que eles recebiam mal dava para alimentar a eles e a família. Não tinha uma perspectiva de lucro. A remuneração era sempre pequena. Eles chegavam no lugar e tentavam vender a Bíblia. A pessoa falava, não, não quero. Então vamos trocar? Eu te dou uma Bíblia, você me dá uma galinha, um porco, não sei o quê, entendeu? Porque eles se alimentavam. Quando eles falavam assim, não, mesmo assim a gente não pode trocar. Então eles falavam assim, então deixa a gente pelo menos pernoitar na casa de vocês. E aí alguns deixavam, eles entravam e começavam a pernoitar. E aí começavam a ler a Bíblia, aí chamava a atenção. E quando ninguém queria nada, eles doavam a Bíblia, gratuitamente, para que todos tivessem acesso. Esses colportores foram verdadeiros missionários, que precederam Simonton, Calley, os metodistas, os batistas e os episcopais. Eles foram os primeiros membros convertidos. Em muitas regiões que eles chegaram, eles sofreram perseguição. Eles foram proibidos de realizar o seu trabalho, foram denunciados e acusados de vender Bíblia falsas. Em 1886, no Ceará, por exemplo, impôs-se uma multa a quem vendesse Bíblia. Você vende Bíblia, você vai receber uma multa, lá no Ceará.
Pode passar, por favor. Olha comigo essa história. Em 1864, o delegado expulsou um colportor de Santo Amaro, na Bahia, depois de apreender seus livros. Em 67, um delegado negou licença para vender Bíblia em Sergipe. Em 1869, em Santos, um delegado expulsava o colportor da cidade, obstando a que retirasse um caixote de Bíblias da alfândega. Em 71, em Olinda, o vigário capitular apreendia as Bíblias de um colportor previamente detido pelo delegado de polícia. Em 1873, em Guaratinguetá, um colportor era ameaçado de espancamento após violento sermão do padre contra suas Bíblias, e ele tinha de retirar-se. Colportores sempre foram parte valiosa do staff missionário nesses primeiros anos iniciais. Eles precediam os pregadores, sofriam os primeiros embates da oposição, enfrentavam esses embates, abriam frentes evangelísticas. Eram homens rústicos, primários na instrução, mas eram dedicados e decididos, que abriram caminho, espalharam Bíblias e deixaram atrás de si famílias prontas para aderir ao protestantismo. Que maravilha! Eu choro muitas vezes lendo a história desses homens. Eu lembro de histórias que eu li de colportor que não tinha o que comer ou onde dormir, de colportor que morreu enquanto exercia o seu trabalho pela fadiga, pelo cansaço, pela falta de recursos, por agressão física. Muitos apanharam. Em 1879, pode passar, um frei católico estabeleceu uma liga, reuniu homens de várias regiões e criou a Liga contra os Protestantes e as suas fogueiras de falsas Bíblias. Pode passar. Não, volta. Sei lá, então não está aí. Perseguição dos padres. Pode passar agora, vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Agora deu. O colportor Torquato Martins, em 1868, após ter sido preso em Sergipe, por estar vendendo livros protestantes e Bíblias falsificadas, em uma decisão histórica, teve a sua liberdade autorizada por Dom Pedro. E aí Dom Pedro autorizou a venda de Bíblia no Brasil todo e regularizou a profissão. Um dos relatos que eu gosto muito, pode passar, é do João da Cruz, aqui do Rio de Janeiro. Em 1927 ele disse: até 5 de julho, eu visitei 7 vilas e povoados, viajei 1.470 quilômetros, 66 a pé e 1.404 de trem e a cavalo. Visitei 841 casas, falei com 8.535 pessoas, vendi 51 Bíblias, 149 Novos Testamentos, 1.456 evangelhos, doei 148 evangelhos a presos e pessoas pobres, distribuindo ao todo 1.784 escrituras nos últimos 31 dias. Por tudo isso eu agradeço a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. São histórias lindas. Está lá no meu livro, Bíblia, Palavra de Deus da História. Compra lá que você vai ler. Em 1930, tinha um colportor cego. Esse colportor caiu numa ribanceira e ficou 2 dias. Sem comida, sem nada, sem enxergar, sem ninguém, gritando no meio do nada. O nome dele era José de Araújo. Ele visitou 141 cidades. Ou seja, os colportores trabalharam e constituíram parte fundamental da distribuição da Bíblia do nosso país. Eles lançaram a semente. Pode passar, por favor. No século 20, nós tivemos 960 mil escrituras. De 1901 a 1947, mais de 47 milhões de escrituras, Novo Testamento, Evangelhos, porções, sendo que 5 milhões eram Bíblia. Em 1948 foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, e aí se distribuiu hoje, até hoje, eu revisei os dados antes de mandar essa palestra, mais de 318 milhões de escrituras foram distribuídas no nosso país. E é por isso que o Brasil se tornou o país da Bíblia. Não sei se alguém aqui já foi na gráfica da Bíblia em São Paulo, em Barueri. Uma Bíblia produzida a cada 3 segundos. 1,
2, 3. Uma Bíblia. 1, 2, 3. Outra Bíblia. Hoje o Brasil é o maior país de distribuição de Bíblia no mundo. Hoje nós distribuímos Bíblias para mais de 100 países. Mais de 100 países. Esse é o poder da palavra de Deus que chegou no nosso país. Para concluir, porque o pastor Isaías está me olhando de cara feia. A história... Tá bom. Obrigado, amigo. A história da Bíblia no Brasil é a história da chegada, do estabelecimento e do crescimento da igreja. Nós somos fruto desse trabalho. E aí eu lembro de Atos capítulo 6, versículo 7, 12, 24, 13, 49 e 19, não lembro o versículo, que diz assim: a palavra de Deus crescia e se multiplicava, crescia e espalhava. E é isso que aconteceu no nosso país. Pode passar. As sociedades bíblicas contribuíram muito com isso. Por isso que eu quero fazer um apelo a você aqui, também agora como membro da sociedade bíblica. Nada contra vender Bíblia para os seus recursos, mas a sociedade bíblica é uma instituição sem fins lucrativos. Se acabar o comércio de Bíblia no Brasil, nós vamos continuar aqui no Brasil trabalhando com Bíblias. Então valorize esse trabalho, ore por esse trabalho. Nós estamos traduzindo a Bíblia em Libras, só para começar, R$500 mil no final do ano passado, para distribuir gratuitamente. A Bíblia em Braille que nós distribuímos tem 38 volumes, 2 metros de altura, custa R$5 mil. Quem quer comprar uma aí? Nós doamos a Bíblia para o cego. Hã? Sim, é verdade, vocês mandaram 2 lá para a África. Então nós doamos a Bíblia para o cego. Tudo isso é a causa que é maior do que o comércio. Quando você compra uma Bíblia lá da Sociedade Bíblica, você está investindo em projetos missionários. Nós estamos desenvolvendo Bíblia para línguas minoritárias, para línguas indígenas. Então, é esse trabalho que contribuiu com o protestantismo no Brasil. A causa da Bíblia estava acima das diferenças, acima de tudo, e rompeu as barreiras denominacionais, superando as dificuldades que surgiram. Pode passar? Termino com a seguinte pergunta. A Bíblia estabeleceu as bases da fé protestante do país. Será que hoje a igreja evangélica, de forma geral, eu sei que existem boas exceções, ela não está perdendo e se distanciando das suas origens? Eu já participei de um culto de 4 horas em que a Bíblia não foi lida nenhuma vez. Nós precisamos amar a palavra de Deus e valorizar o legado histórico daqueles que levaram a Bíblia no nosso país. Deus abençoe vocês. Tá fraco, hein? Tá fraco esse aplauso. Glória a Deus. Forte. Melhor vinho fica no final, né, irmão? Quero aqui entregar na mão do meu amigo certificado, Faculdade Vitória em Cristo, certifica que Assir de Geroni Júnior participou do primeiro Congresso de Teologia FVC, ministrando a palestra A Bíblia na História. Você não vai aplaudir de novo não, é? Meu Deus! Olha lá a foto. Cadê o fotógrafo? Tem que botar uma escadinha aqui para eu subir. Tá bom? Oi? E tem presente também, ó. O pessoal estava perguntando o que eu estou entregando aos professores de presente. Essa aqui é Teologia Sistemática Pentecostal. É uma das únicas que, não foi a única no Brasil, é uma publicação da Central Gospel. Então, é um compêndio, né? São 4 volumes, tem alguns ainda lá atrás, vale a pena. Aproveite essa oportunidade, e esse foi o presente que todos os nossos professores receberam no congresso. Gente, eu também me comprometi com o pastor Trota, os livros dele já estão lá? Tá? Os livros dele estão lá, os meus também. Leva a gente para casa, tá bom? Valeu. Traz aí, Belo. Eu ia falar também, pastor Trota trouxe alguns livros, inclusive doou alguns aqui para a gente sortear. Ó, seu certificado. E nós já vamos proceder
nosso sorteio. Já peço a Joyce que venha para cá. Mas antes do sorteio, Johan quer falar? Falei para ele que tem 30 segundos só para falar. E depois a gente vai encerrar, tá? Vou encerrar com oração. E aí depois da oração que eu vou fazer o sorteio, porque aí eu libero o pessoal que está assistindo a transmissão. Vocês acreditam em Deus? Deus é justo, né? Ele parou minha palestra, não parou? Ficou sem a dele. Era só isso. Só isso, cara de pau. Gente, vamos ficar de pé só um pouquinho, para a gente orar, agradecer a Deus. Pastor Besler ainda está aí ou já foi? Pastor Fernando Besler ainda está aí? Cadê ele? Ô meu pastor, o senhor vem aqui. A Bíblia manda dar honra a quem tem honra. O senhor vai orar para encerrar o nosso congresso, tá? Mais uma vez, gente, quero agradecer a todos que estão online, tá? Eu já li aqui a relação de polos e núcleos. Agradeço a cada coordenador que se dedicou, que reuniu, que divulgou na sua região, aos nossos alunos que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Continuem firmes, constantes, sempre abundantes, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Graças a Deus. Que bênção, né, irmãos? Vamos orar. Levante as suas mãos em agradecimento ao Senhor. Senhor, nós te damos graças por essa grande oportunidade que todos nós tivemos nesse dia de sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo por meio de homens capacitados, instruídos na Tua Palavra, para transmitir todo esse conhecimento tão importante para a nossa edificação espiritual. Tu abriste os tesouros do céu neste dia para nós, e nós te louvamos por todo esse trabalho que a Faculdade Vitória em Cristo, através da sua liderança, do pastor Isaías Júnior, toda essa equipe de mestres da Tua Palavra, desenvolveram nesse dia, para que o Teu povo possa crescer, tanto na graça como no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tudo quanto foi aprendido aqui, possamos praticar e vivenciar no nosso dia a dia, para glorificar o Teu nome e para honrar o legado que nós temos recebido, Senhor. Seja conosco durante esta noite e na manhã, que nós possamos Te servir com alegria na Tua casa e no Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Dá mais um aplauso. Glória a Deus.